Agora, Lucas, vamos para a questão, né, que acho que vai ser mais um diálogo agora com os ortodoxos, tá? E aí, Perfeito. eu queria que... Existe uma confusão no Brasil muito grande com relação ao que é a Igreja Católica, o que é a Igreja Ortodoxa Oriental e o que é a Igreja Ortodoxa Bizantina, tá? E eu acho que vai primeiro um esclarecimento daí. O que é a Igreja Católica e quais são as 24 igrejas que compõem a Igreja Católica? Não precisa só citar o nome, mas explica um pouco de como que funciona essa estrutura. Não, vamos lá. A Igreja Católica ela é formada por diversas igrejas sui iuris. O que isso significa? São comunidades que estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que não possuem o mesmo rito. Então a gente vai ter, por exemplo, a Igreja Melquita, a Igreja Maronita. Todas elas concordam no essencial, concordam na doutrina da fé. Entretanto, possuem disciplinas diferentes. É como se, a grosso modo, a gente pudesse falar que tivessem missas diferentes, missas distintas. O modo de celebrar a liturgia dos católicos orientais não é igual ao modo de celebrar a liturgia da maior parte da igreja, que é a igreja latina. Mas eles estão fazendo parte do corpo místico de Cristo e fazem parte da igreja católica justamente porque eles professam os mesmos dogmas. E muda o rito, né? Mas a Exatamente. missa no sentido de sacrifício do altar continua sendo a mesma. Exatamente. E a mesma doutrina, isso é o essencial. A gente tem unidade de fé, que é o que justamente os evangelhos nos exortam. A gente não vai discordar de um católico melquita no essencial, que é a doutrina da fé. A gente pode discordar em questões disciplinares, de uso de barba, de padre casado antes da ordenação ou não, mas assim, o essencial, unidade. O essencial, Eles reconhecem que o bispo de Roma tem o primado de jurisdição, não somente de honra, correto? Reconhecem. Por exemplo, a gente vai ter os católicos melquitas, que faziam parte da igreja dita ortodoxa, né, da igreja grega, e que, a partir do patriarca de Antioquia, Cirilo VI Tanás, eles vão começar a fazer parte da Igreja Católica, vão voltar a comunhão para a Igreja Católica e reconhecer os dogmas do Concílio de Florença, que foi um concílio que teve a participação de todos os delegados patriarcais. A gente vai ter a ratificação de todo o Oriente para esse Concílio de Florença, mas depois que Constantinopla cai, eles voltam para o cisma e até por uma questão de pressão otomana, pressão dos islâmicos, a Igreja dita ortodoxa, ela se separa novamente da Igreja romana. Mas isso tudo é muito interessante, porque, de fato, a visão que um católico oriental tem sobre a primazia papal é a mesma visão que um católico latino. O Papa é o chefe da Igreja Universal. Isso, então, é muito diferente do que vai ter um ortodoxo grego, um ortodoxo russo, porque eles têm uma visão da primazia de honra. O bispo de Roma seria apenas um título honorífico, seria apenas o primaz, mas não teria uma jurisdição para toda a igreja. Ele só teria uma jurisdição, no máximo, e isso alguns só que defendem, apelativa. Ou seja, um bispo deposto poderia apelar para o Papa, poderia apelar ao bispo de Roma. Nos dias de hoje, como eles entendem que o Papa caiu em suposta heresia, em razão do filioque, eles atribuem esse primeiro lugar à Igreja de Constantinopla. E é muito interessante, porque eles não conseguem conceituar de modo objetivo a questão da primazia. A Igreja de Constantinopla, ela excomungou. O patriarca Bartolomeu não está em comunhão com a Igreja russa, justamente em razão deles não conseguirem chegar em consenso sobre quais são as prerrogativas do primaz da Igreja Universal. Bartolomeu afirma, não sei se você acompanhou isso daqui, que a Igreja de Constantinopla é a primeira sem iguais, que ele é o cabeça da Igreja, e também afirma que ele pode conceder autocefalia para a Igreja ucraniana. Já os russos negam, dizem que ele está numa heresia neopapista. E é muito interessante porque eles não podem comungar. Um não pode comungar, o fiel da jurisdição russa não pode comungar com o fiel da jurisdição de Constantinopla. Então, assim, aqueles que querem dizer que a nossa visão eclesiológica do primado é errada, primeiro tem que saber definir o que é primado. Primeiro tem que saber chegar num consenso, eles tanto falam em consenso, sobre o que seria a primazia do bispo de Roma e também a primazia em geral dentro da Igreja Universal e quais são essas prerrogativas. Não, perfeito. E eu acho que agora você estabeleceu muito bem o que é a Igreja Católica, ou seja, são 24 igrejas particulares ou sui iuris que reconhecem que o bispo de Roma, ou seja, o bispo da Igreja Católica Apostólica Romana,
é aquele que tem a jurisdição universal e é o mesmo, no final das contas, acaba sendo o mesmo os mesmos dogmas, o mesmo catecismo, talvez, ou eles têm um catecismo... Sim, eles podem fazer catecismos próprios, assim, no seguinte sentido, não de negar os dogmas que são professados pela a Igreja Católica, mas, de fato, podem expor a mesma fé de um modo diferente. Então, por exemplo, eles podem pegar a questão da teose, que era uma doutrina propriamente oriental, mas também o Ocidente professa, e podem explicar dentro dos seus textos e livros disciplinares que rodam pelas suas jurisdições, pelas suas dioceses. Mas é aquilo, o essencial é que eles têm que ter a mesma fé dos concílios ecumênicos da Igreja Católica e das definições solenes do Bispo de Roma. Então eles não podem, por exemplo, negar que Maria é rainha do céu, que Maria foi assunta aos céus, porque eles mesmos juraram obediência ao Papa e também aos concílios ecumênicos. Eles subscrevem os 21 concílios ecumênicos. Subscrevem os 21 concílios. Tá. Porque justamente, se você nega um dos concílios ecumênicos, você está apartado da igreja. Você não é. É claro que aí vai ter toda a discussão se um concílio é pastoral ou não, mas se você nega uma definição, melhor dizendo, de um concílio ecumênico, você não pode se dizer católico. Então eles não vão negar. A própria questão do purgatório, eles professam, os católicos orientais, não é? Também professam o filioque, apesar de não recitar o filioque no credo, mas eles são genuinamente católicos. São ritos que, de fato, lutam muito para que não sejam latinizados, para que eles mantenham a riqueza da tradição litúrgica e disciplinar oriental, mas desde que respeitando os dogmas que são definidos pelo primagem de toda a igreja, pelo cabeça de todas as igrejas, que é o sucessor de Pedro, o Papa Leão. E eu acho que ainda sobre essa definição de termos que a gente está fazendo aqui, porque eu estou fazendo isso, pessoal? Porque o pessoal às vezes discute nos comentários e assim, o cara não sabe o que ele está falando, porque ele acha que a igreja ortodoxa é uma igreja só. Não é. Você teve um ramo que surgiu a partir do Concílio de Calcedônia, em 451, os ortodoxos orientais, que negam ali a dupla natureza de Cristo, né? Ou pelo menos eles dizem que é uma outra linguagem, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito, mas você também tem um outro ramo que surge, então, com o cisma de 1054, tá? Explica um pouco de como que funciona isso. Esse pessoal está em comunhão, os dois usam um termo igreja ortodoxa, mas eles estão em comunhão, eles têm a mesma doutrina? A verdadeira igreja ortodoxa é a igreja católica, porque a igreja católica é quem guarda a ortodoxia da fé, ela não inova. Ela, muito pelo contrário, professa a mesma fé dos nossos pais, mas com um desenvolvimento terminológico e orgânico ao longo dos séculos. Mas vamos lá, qual é a diferença dessas igrejas ditas ortodoxas e todas estão no Oriente? A gente vai ter, em primeiro lugar, o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia aconteceu no século V e ele vai proclamar que Nosso Senhor Jesus Cristo ele tem duas naturezas. Assim sendo, o patriarca de Alexandria da época, Dióscoro, ele vai se opor, ele não vai querer seguir, e aí ele vai ser excomungado e deposto pelo Papa Leão, segundo a seção 3 do Concílio de Calcedônia, e, consequentemente, quando ele volta para a sua cidade, ele funda uma igreja. Ele vai ser deposto no concílio, mas aí que está a grande questão. Quando ele é deposto, ele é substituído por outro bispo, que assumiu a diocese de Alexandria e passou a ser o bispo de Alexandria. Então aqui a gente vai ter uma divisão, porque Dióscoro vai dizer que ele continuava sendo bispo e ele vai fazer um sucessor. E assim continua uma igreja cismática, uma igreja que está fora da comunhão com a igreja principal, com a igreja visível. Por outro lado, a gente tem em 1054 essa igreja que era una, que era a igreja calcedoniana, sendo dividida. Quando o patriarca Miguel Cerulário, ele vai querer brigar com o bispo de Roma por questões disciplinares, primordialmente, como o uso de barba, como também a questão do pão ázimo, que era usado na liturgia latina, e ele entendia que tinha que ser o pão fermentado, coisas muito pequenas, mas que para eles era um problema real. E aí ele vai ter essa separação e, posteriormente, eles vão querer dar um pano de fundo doutrinário, vão querer acusar o Papa de heresia e vão falar da questão do filioque, que foi uma discussão que teve na época de Fócio, né, que foi no século IX, mas que não era primordialmente o que estava sendo conflitado lá em 1054, que era, de fato, um apego excessivo que ele tinha pela disciplina oriental. Então, essa igreja, que é a igreja ortodoxa oriental, igreja copta, igreja da Armênia, igreja, por exemplo, da Etiópia, elas não aceitam o Concílio de Calcedônia. Já essas igrejas ditas, a igreja ortodoxa grega, a igreja russa também, a igreja de Constantinopla, ela vai ser a igreja que surge a partir de 1054 com essa ruptura entre o Oriente e o Ocidente e, de fato, é uma ruptura que até hoje
é muito triste, porque no Concílio de Florença e no Concílio de Lyon, eles vão querer voltar para a unidade da igreja. A gente vai fazer um concílio, a união vai ser proclamada, mas sempre por uma questão política, por exemplo, em questão de Florença, os orientais eles vão, depois que Constantinopla cai, vão ter que ser obrigados a mudar o patriarca que o sultão otomano escolhe é um patriarca anti-latino, para justamente garantir que não vai ter uma ajuda militar do Ocidente para reconquistar Constantinopla. E ele coloca o patriarca bizantino mais oponente possível contra a Igreja Romana, e assim, em 1848, através de um sínodo de Constantinopla, eles vão repudiar essa união de Florença. Mas então são duas igrejas distintas. Uma igreja é calcedoniana, outra igreja é não calcedoniana. Então são dois orientes, assim, a meu ver, dois orientes cismáticos. E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: depois desses dois concílios, Concílio de Lyon, que foi no século XIII, e no Concílio de Florença e Ferrara, você teve então acho que a união se deu mais em Florença mesmo, não em Lyon não tanto. Mas ao longo dos séculos, parte de todas essas igrejas voltaram à comunhão com Roma e constituíram, portanto, a Igreja Sui Iuris, certo? Certo, exatamente. Então você tem os coptas católicos, os armênios católicos, você tem os antioquenos, que a Igreja Maronita também Exato. Os coptas católicos vieram justamente desses que eram não calcedonianos, que seguiram Dióscoro, mas que depois perceberam que quem estava certo era a Igreja Romana. E aí a gente vai ter também, em Florença, eu acho muito belo o que o patriarca Filoteu de Alexandria escreve. Ele diz que quem não seguisse o concílio ecumênico de Florença estava em heresia, estava excomungado da Igreja Católica. E assim, isso para consagrar e celebrar a união que tinha sido estabelecida. Só que, infelizmente, seus sucessores, por pressão otomana, não vão conseguir segurar essa união, e aí volta a ter esse cisma. E só fazer uma pergunta, assim, da sua opinião. Você acha possível ou provável a reunificação da Igreja Católica, e aí eu digo as 24 igrejas Sui Iuris, com igrejas vindo da ortodoxia oriental ou da ortodoxia bizantina? Eu acho, pelo que eu estava pesquisando, o mais provável é que não venha de nenhuma dessas duas, a primeira igreja que se reunifique. Pode ser a Igreja Síria do Oriente, que é um outro caso que rompeu lá no Concílio de Éfeso, né? Parece que eles estão tendendo um pouco mais. Enfim, qual que é a sua opinião? Atualmente é muito difícil, porque o patriarca de Constantinopla não quer abrir mão de negar o filioco e fala que a infalibilidade papal é a principal divisão, né? Então, assim, a gente teria que, através de um concílio ecumênico, porque eles são conciliaristas. A Igreja Ortodoxa Oriental, atualmente, grega, né, bizantina, ela é conciliarista, ela acredita na infalibilidade dos concílios ecumênicos. Então, por isso que foi feito 2 concílios, o de Lyon e depois o concílio de Florença, para tentar reunificar. Então, se a gente quisesse uma reunificação, deveria ser justamente através de um concílio onde se chegasse num consenso sobre o filioco, que eu penso que isso até dá para a gente chegar, mas principalmente sobre a extensão da primazia papal e explanar sobre a questão da infalibilidade, que para eles é muito diferente. Só que é aquilo, a infalibilidade papal, como a gente acabou de conversar, ela foi professada, assim, pelo Oriente Católico, pelo Oriente Cristão, no 6º Concílio Ecumênico, através do Papa Santo Agatão, que fala explicitamente que a Igreja Romana permaneceria imaculada até o fim, em razão da promessa de Lucas 22, e também da Fórmula Hormisda, que todo o Oriente assinou. Na Fórmula Hormisda, a gente vai ter o Oriente dizendo que as palavras de Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, foram provadas verdadeiras pelo transcurso da história, justamente porque na sede de Roma a ortodoxia permaneceu inalterada. E também fala que Roma possui a integralidade da fé cristã. Fala que quem está separado da Igreja Católica, isso é, daqueles que discordam da Igreja de Roma, da Sé Apostólica, não deve mais ser mencionado nos dípticos. Ou seja, aplica as promessas de infalibilidade de Mateus 16, 18 e também de Lucas 22 para a Igreja de Roma. Então, se a gente fosse chegar num consenso, se a gente fosse tentar uma reunificação, eu penso que a gente teria que explanar justamente esses consensos que nós conseguimos no primeiro milênio, que foram para essa questão da Fórmula Hormisda e também do 6º Concílio, onde a infalibilidade foi defendida. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.